Boa noite, paz e bem. Eu sou Frei Demétrios e esse é o nosso Laboratório da Alma. Muito bem, na vez passada nós introduzimos, ou melhor, fizemos a primeira parte de transtornos de personalidade. O nome do nosso encontro, os demônios da mente humana. Por diversas vezes na história da religião cristã, e também de muitas outras religiões, os transtornos de personalidade foram vistos como possessão demoníaca. A pessoa estava desajustada ao seu meio social e as pessoas então no meio social compreendiam que aquela pessoa desajustada, ela estava possuída por alguma entidade que fazia com que ela não se enquadrasse naquilo que nós consideramos um mínimo de normalidade. E assim então, a pessoa era tida como endemoniada. Uma pessoa que, muito transtornada, pensa ouvir vozes, as pessoas em volta, olha, os demônios estão atentando aquela pessoa, os demônios estão atormentando aquela vida, os demônios estão infligindo àquela pessoa um demasiado sofrimento. Então, nesse sentido, um problema psicomental era visto como uma possessão demoníaca ou ataques demoníacos. E com isso então se praticava o exorcismo, mas a pessoa voltava ao mesmo quadro de antes. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, olhar para os transtornos de personalidade nos ajuda a lidar com os outros, mas também nos ajuda a lidar conosco mesmos. Todos nós carregamos um ou outro traço de algum sintoma de transtorno de personalidade. Mas quando nós falamos transtorno, é porque tal pessoa, ela reúne vários traços que fazem com que ela não esteja ajustada ao mínimo necessário para conviver em sociedade. Então a pessoa, ela sai fora do trilho. E com isso então, essa soma de fatores, de traços, de sintomas, é que determina se a pessoa tem ou não o transtorno. Mas quando a gente vai vendo cada transtorno de personalidade, nós vamos percebendo que eu e você carregamos um ou outro traço daquele transtorno. De perto, ninguém é normal. De longe, sim. Mas quando a gente chega perto da pessoa ou perto de nós mesmos, nós percebemos alguns desajustes que cada um de nós traz. No entanto, a pessoa transtornada, a personalidade transtornada, ela carrega vários e vários traços, e a somatória desses traços é o grande indicativo de que sim, a pessoa possui tal transtorno de personalidade. E dizíamos na vez passada que a profissional que possa fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade, ou é o médico psiquiatra, ou é o psicólogo. Então, esses profissionais são aqueles que vão conseguir diagnosticar se a pessoa tem ou não o transtorno de personalidade. Ok? Também dizíamos que dependendo do transtorno e da gravidade do transtorno que a pessoa tem, às vezes a pessoa também necessita tomar medicação. Mas no básico, a pessoa ela consegue vivenciar
a sua caminhada sem medicação, no básico. Mas quando os sintomas são um pouco mais graves, aí talvez haja necessidade de alguma medicação. Um outro ponto, e esse ponto introduzo hoje, dependendo do grupo ao qual a pessoa pertence, o transtorno de personalidade nem é tido como transtorno e nem é problema. Então vou citar um exemplo. Existe um transtorno que é chamado transtorno dissociativo de identidade, ou transtorno dissociativo de personalidade. Nesse transtorno, a pessoa ela vivencia mais de uma personalidade em sua própria vida. É a pessoa com 2 personalidades, com 3 personalidades e assim por diante. Quem quiser se divertir um pouquinho com isso, tem uma série no Disney Plus, tem uma série lá que é o Cavaleiro da Lua. Para quem gosta de quadrinhos, aí é uma delícia. E lá tem a personagem principal, é uma pessoa que ela tem o transtorno dissociativo de personalidade ou identidade, tá? Então a pessoa ela tem mais de uma personalidade. Em algumas religiões, a pessoa com transtorno dissociativo de personalidade, ele não é problema. Então, citar um exemplo: as religiões de matriz africana, elas lidam muito bem com esse tipo de coisa. A pessoa, ela está vivenciando a sua personalidade ordinária, mas de repente ela aparece nela a personalidade extraordinária, a outra personalidade. Por exemplo, num centro de candomblé, os irmãos lá do candomblé, eles olham para essa pessoa que agora manifestou uma outra personalidade, eles compreendem que naquele momento a presença do orixá baixou na pessoa, e a pessoa naquele momento está vivenciando a personalidade, a outra personalidade. Para o universo do candomblé, uma pessoa com um transtorno dissociativo, de forma leve, de forma natural, ele, dentro da religião do candomblé, é tido numa normalidade muito grande. Então lá o transtorno simplesmente não é transtorno, é visto na normalidade. E quem participa do universo do candomblé também vai entender isso dessa forma, e a pessoa simplesmente ela não é problema, e ela está muito bem ajustada dentro daquele universo, mesmo tendo 1, 2 ou 3 personalidades. A pessoa ela está muito bem ajustada dentro daquele universo, porque esse tipo de vivência não é problema dentro daquele universo simbólico religioso. Mas essa pessoa, ela sai do candomblé e ela vem, por exemplo, para a fé católica, ou vem, por exemplo, entra numa igreja evangélica. E essa pessoa está vivenciando a sua personalidade ordinária, mas em determinado momento, no meio do culto, acontece um gatilho e sai para fora a personalidade extraordinária. E essa personalidade, ela tem a voz mais grossa. As pessoas vendo a pessoa agindo de forma que não é ordinária, as pessoas acham que aquela pessoa está possuída por um demônio. E aí, gente, deixa a ripa na pessoa. Deixa a ripa na pessoa e sai Exu, e sai encosto, em nome de Jesus. E aí a pessoa vai tentar tirar algo que está lá. Então, aquilo que era normal numa religião, num ambiente religioso, passa a ser visto como desajuste em outro ambiente religioso. Ali tudo. Então, os transtornos de personalidade, eles dependem muito desses padrões sociais. Esses transtornos que nós estamos passando um a um aqui, eles são mais ou menos assim, no modo geral, eles são vistos como desajustes, são vistos como transtornos mesmo. E aí então, nós vimos lá o transtorno de personalidade narcisista,
o transtorno de personalidade dependente, o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade paranoide e o transtorno de personalidade esquiva. Então nós vimos esses diversos transtornos. E hoje então nós vamos ver outros transtornos, tá bom? Compondo aí uma boa gama de alguns transtornos de personalidade. São muitos. Nós estamos passando aqueles que nós consideramos os principais, tá bom? Então, muito bem. O sexto transtorno é o transtorno de personalidade limítrofe, ou popularmente também conhecido, não só popularmente, cientificamente conhecido como borderline. Claro, essa palavra borderline vem do inglês, está lá na borda, na linha, está na fronteira, está no limite. Em português, limítrofe. Então, transtorno de personalidade limítrofe. Então, ele é um transtorno que é muito interessante, né? Que é muito interessante ali tudo. O transtorno de personalidade borderline, ele muitas vezes é confundido com o transtorno de personalidade antissocial. Muitas vezes ele é confundido com o transtorno de personalidade antissocial, tá? Ali tudo. Porém, o transtorno de personalidade borderline, ele está muito presente na sociedade brasileira. Cerca de 20% dos brasileiros sofrem com esse transtorno, o transtorno de personalidade limítrofe. Esse transtorno, ele atua como na pessoa? Humor. Uma característica básica do transtorno borderline, do transtorno limítrofe, é a questão do humor. O borderline, ele tem uma perturbação de sua identidade. Ele tem uma percepção, por diversas vezes, errônea de si mesmo. Ele tem uma autoimagem complicada de si mesmo. E o quadro geral de um borderline é que ele é uma pessoa que vive intensas emoções. Quando ama demais. Quando odeia demais. Ele possui uma instabilidade acentuada e persistente de sua autoimagem, de sua percepção de si mesmo. 8 ou 80. Possui muitas vezes uma raiva intensa e inapropriada. E tem muita dificuldade de controlar seus picos emocionais. Então, geralmente é uma pessoa que explode muitas vezes e com muita intensidade. Nesse exato momento, você já está pensando em gente assim. Nesse exato momento, após essa frase, você olha, tal pessoa, ali tudo, né? Um pouco mais para frente, você fala assim, mas eu também, certa vez, tal coisa. Tem uma profunda explosão de sentimentos e sensações que não podem ser controlados. Geralmente o borderline, ele tem excesso ou falta de sono. Então, instabilidade do sono, conforme os sistemas de emoções se alteram. Então, hipersônia ou insônia.
Como assim? Essa pessoa passou muita raiva. Ela explode, perde o sono. Essa pessoa está com uma tristeza profunda, muito sono. Então geralmente tem essas alterações. O borderline, ele está no limite. Daí a palavra limítrofe, ou está na borda da linha, na borda do limite. É uma pessoa então que vive emoções muito profundas, sempre no limite, quase sempre estourando. E qualquer coisa, pum, explode. Qualquer coisa, estoura. Ali tudo. O esquema dos pensamentos. O borderline, ele tem um esquema de pensamentos onde ele sente ele tem um sentimento crônico, um sentimento presente de vazio. Ele sempre sente esse sentimento de vazio. Então, por exemplo, um borderline que ama muito uma pessoa, ele ama muito a pessoa, só que ele se sente vazio porque a outra pessoa não corresponde na mesma intensidade à sua dinâmica de amar. Eu amo muita pessoa, eu ligo para ela todo dia, eu mando mensagem, eu mando zap, você está bem, você está bem, boa noite, boa tarde, bom dia, de madrugada, você está acordado? Eu tenho uma intensidade muito profunda, mas ela nunca manda mensagem para mim. Eu me sinto vazio, eu me sinto não correspondido, e isso traz para mim sofrimento. As intenções do borderline são intensas. Elas são intensas. E o borderline, então, ele tem também uma intolerância muito profunda à frustração. Tem dificuldade em lidar com o não, com ouvir o não, e tem muita dificuldade de lidar com as coisas que dão errado, com as frustrações da própria vida. Tem um medo irracional de abandono. Eu amo muito aquela pessoa e eu tenho muito medo de que ela me vire as costas. E aí eu vou sufocando essa pessoa, e essa pessoa vai fazer o que comigo? Vai me dar as costas. Eu acabo provocando aquilo que mais me causa medo, nesse sentido. Também é uma pessoa marcada por profunda instabilidade nos relacionamentos. Namora, larga. A gente olha para a lua, nossa, lua nova, quer ver que ela vai largar? Aí larga. A lua está cheia, eles vão voltar. Volta. A pessoa tem uma instabilidade. E essas separações geralmente são sempre em forma de conflito, porque a pessoa borderline vive as emoções com uma intensidade muito grande. E vivendo essa intensidade muito grande de emoções, com pouca tolerância à frustração, ela tem muita dificuldade de lidar com os reveses que a vida dá. Então os seus relacionamentos são relacionamentos inconstantes, marcados por muitos conflitos e por brigas, e às vezes muitas brigas por pouca coisa, ali tudo. Então o jeito de pensar do borderline tem essas presenças muito profundas de vazio, de dificuldade de lidar com o não, frustração e com essa instabilidade nos relacionamentos de uma maneira muito presente. Ali tudo. Em relação ao corpo, totalmente diferente do narcisista, que ele é o máximo, aqui o borderline, ele tem muita impulsividade, ele tem picos de explosão com muita frequência. Ele sente também uma profunda dor por causa do vazio
E muitas vezes ele tenta aliviar essa dor se automutilando. E às vezes também a automutilação se dá em períodos de raiva intensa. Às vezes para aliviar a dor do vazio, às vezes nos picos de explosão. Ele se automutila. Esse gesto, muito presente no borderline adolescente. Muito presente nos adolescentes. Tá? A adolescência, por si só, ela já é meio explosiva. Quem aqui já passou pela adolescência, lembra disso. E, no entanto, também os casos de automutilação, ela se faz presente na vida de muitos e muitas adolescentes. O comportamento. Um quadro muito presente é o quadro de ansiedade. Também o sentimento de culpa. Suas emoções são muito intensas, então acaba explodindo, e muitas vezes nas explosões, depois que retoma o controle da situação, pensa na besteira que fez, alimenta um grande sentimento de culpa ali. Descontentamento geral. Geralmente são pessoas que estão descontentes com quase tudo e todos. Mudanças de humor, um momento alegre, outro momento explodindo, um momento calmo, outro momento aos nervos, tá? A presença de raiva, sempre constante, essa raiva ou o ódio propriamente dito, que é aquela raiva com uma extrema intensidade. Sentimento profundo de solidão, porque suas emoções são intensas, os outros, as suas emoções são menos intensas, então ele sente não correspondido, então ele sente que as pessoas não o entendem, e com isso então a pessoa também se sente profundamente só. Então a solidão é muito marcante no caso dos borderlines. Também uma tristeza suscetível a vícios. Muitos borderlines entram com facilidade nos vícios, como dependência química. O uso e abuso de drogas se faz muito presente aqui. Lembra, o quadro borderline, ele é muito, muito forte, por exemplo, no período da adolescência. E geralmente é nesse período da adolescência que muita gente entra no universo da dependência química. O pai e a mãe está mexendo lá nas coisas do filho, nas coisas da filha, e acha lá uma porçãozinha de maconha ou uma pedra de crack, ali tudo. E ali vem toda a decepção e vem mais conflito em cima disso. Então é uma coisa muito presente nesse sentido, tá? A pessoa também é suscetível a muitas compulsões. O vício é uma compulsão, mas também há outras compulsões, como por exemplo a compulsão sexual. Então a pessoa que começa a ter uma vida promíscua, então não cuidando de si mesma, então que é uma forma diferente de automutilação. Eu não vou ligar para as coisas. Aí tem um adolescente diabético e aí ele pega e manda ver numa rapadura. Então, né? Pega aquela barra de chocolate desse tamanho, nhaque, diabético, né? Vai lá em cima e a pessoa então, ela não impõe o seu limite. Então, o quadro do borderline, ele é muito presente na sociedade brasileira. É muito presente nas nossas famílias. E com certeza, do jeito que eu estou falando, vocês estão pensando em pessoas que vocês conhecem, que são mais ou menos por aí. E também vocês lembram que na nossa adolescência, eu e você, tivemos um outro quadro meio parecido. E que de vez em quando nós também temos isso, né? Então você pensa no borderline que ama profundamente e tem medo de que a pessoa amada o traia. Tem medo que a pessoa amada atraia, não é?
Eu tenho muito medo que aquela pessoa me traia, porque eu não quero perdê-la. Então eu fico marcando em cima. Qual é o nome desse sentimento? Ciúme. Não é? Então, um dos sentimentos que pode estar muito presente na vida de um borderline é o sentimento de ciúme. O paranoide, aquele que tem também a perseguição, ele também pode ter esse sentimento de ciúme, sempre duvidando que a pessoa está, olha, essa pessoa deve estar me traindo, olha, essa pessoa está me apunhalando pelas costas, o paranoide também pode ter isso presente, mas aqui no borderline, no limítrofe, esse sentimento de ciúme se dá pelo medo de perder, ali tudo. Então, um borderline ciumento é complicado, é muito complicado nesse sentido, ali tudo. Pessoal, um outro transtorno muito presente é o chamado transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. E nós temos um problema aqui, é que existe um outro transtorno chamado TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Aqui eu estou falando de transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Mas há um outro transtorno chamado transtorno obsessivo compulsivo, que não é um transtorno de personalidade. Aqui é um transtorno de personalidade. Lembrando, o transtorno de personalidade é um modo de ser e estar no mundo que não se ajusta naquilo que consideramos o mínimo de normalidade. Já o transtorno obsessivo-compulsivo é de fato uma doença. Então, transtorno de personalidade, um modo de ser e estar que não se ajusta, do qual também carrega sintomas semelhantes ao de diversas doenças, mas é um modo de ser e estar. Lá é uma doença. Então temos que fazer essa distinção. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é popularmente conhecido como TOC, mas não é TOC, TOC é o outro. TOC é o transtorno obsessivo-compulsivo, por isso que TOC está entre aspas, tá? É também chamado de anancástica. É caracterizado por dois tipos de comportamento: as obsessões, que são pensamentos impróprios ou desagradáveis, recorrentes e persistentes, e o outro é as compulsões, que são comportamentos ou atos mentais repetitivos, como, por exemplo, lavar as mãos frequentemente por medo de se contaminar com vírus e bactérias, organizar objetos ou verificar fechaduras várias e várias vezes para ver se está fechada. Já estão pensando em um monte de gente também. Já estão pensando nisso. Nós conhecemos e às vezes praticamos. A pessoa que se levanta várias vezes na noite para ver se a porta está trancada, não é? Então ela criou um ritual. A pessoa que ela vai fechar a porta, ela dá 3 batidinhas na chave para ter certeza que está trancada. É um ritualzinho dela. Fecha, passa uma volta, passa a segunda volta na fechadura e dá 3 toquinhos. 1, 2, 3. Então esse é um comportamento aqui compulsivo. A mania de limpeza que algumas pessoas falam, ela pode estar aqui presente. Mas, por exemplo, uma pessoa com um transtorno obsessivo compulsivo, muitas delas têm em si mesma, lá é que tem mania de limpeza. E o que é a mania de limpeza? Eu preciso limpar. Essa é a mania de limpeza. Isso, no transtorno de personalidade, eu preciso limpar, eu faço a minha parte, mas eu preciso criticar o outro que não faz a parte dele. Não é? O outro que não faz a parte dele. Então, eu lavo meus pratos 3 vezes, a pessoa do meu lado só lavou uma única vez, eu falo: você não vai lavar mais? Deve estar sujo ainda.
Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ela se incomoda profundamente com o comportamento do outro. O transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa está muito mais preocupada com o seu próprio comportamento. O de personalidade está também muito preocupado com o comportamento do outro, o jeito do outro, o pensamento do outro, a prática do outro. Então, fazer essa distinção. Uma coisa é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A outra coisa, o TIPOC, transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. É desse caso que nós estamos tratando aqui, o transtorno de personalidade. Desta forma, gente, a pessoa com transtorno de personalidade obsessivo compulsiva apresenta uma preocupação excessiva com a organização, o perfeccionismo, o controle mental e interpessoal, inflexibilidade, preocupação excessiva com detalhes, regras, ordem, organização e horários, podendo levar ao surgimento de ansiedade e sofrimento. É um transtorno de ansiedade, tá, gente? Esse transtorno. E ele causa bastante dissabores. Detalhe, esse transtorno está muito presente no meio católico. Entre nós católicos, cristãos católicos, há uma presença muito grande desse tipo de transtorno. E o exemplo que a gente dá é a pessoa que tem muitos escrúpulos religiosos. Então, aquela pessoa que vai se confessar, confessa com o padre tal coisa, tal coisa, tal coisa. O padre dá a absolvição. Ele se levanta e sai. Quando ele chega na porta, ele lembra de um pecado. Aí ele volta: padre, eu esqueci de um pecado. É tal coisa. Ah, filho, pode ir embora. Você não vai me dar a absolvição, padre? Não, é que eu acabei de dar a absolvição. Não, mas esse pecado eu lembrei agora. Tá bom. Aí a pessoa sai, ela consegue passar da porta, mas chega lá no portão. Olha para a Selma abrir o portão. A Selma, quando aperta o botão, ele abre o portão, mas ele encosta e ele volta. Eu me lembrei mais de um. Ô, padre, sabe o que é? É que eu também fiz tal coisa. Tá bom, filho, tá perdoado. Vem receber o perdão que eu sei que você vai querer de novo, vem. Daí recebe o perdão. A pessoa, ela vai criando então o quê? Gestos, rituais, comportamentos repetitivos, mas voltados para uma perfeição do qual ela não consegue largar. Então, eu preciso estar totalmente perdoado. Essa pessoa vem na igreja, e ela vem na igreja com a sua roupa toda ajustada. Hoje o pessoal fala muito assim, ela vem com a modéstia. Então, a mulher vem com a saia mais comprida, ali bonitinho, sem marcar o corpo, a blusa com umas manguinhas que não fica aparecendo muito os braços, também sem marcar os seios, né? O cabelo mais solto ou o cabelo preso ali tudo. E a pessoa então ela vem na igreja ali tudo, né? O homem também vem com a calça tudo ajustadinha, bonitinha, com camisa abotoadinha ou bem fechada, com as mangas cobrindo parte do braço. Também eles vêm, tem o ritual. Só que nesse dia ele está na missa e senta na frente dessa pessoa uma pessoa com mini saia ou com uma blusa de alcinha. Ou tá um senhorzinho com bermuda, tá ali na frente. Essa pessoa passa a missa inteira incomodada e com aquela pessoa que está vestida daquela forma, e ela não consegue mais participar da celebração, prestando atenção nas leituras, na homilia, curtindo o rito, porque aquela pessoa ela não está enquadrada no seu conceito de perfeição. E essa pessoa então ela sofre durante toda a celebração. Quando essa pessoa vem falar com o padre, eu preciso falar com o senhor.
e ela olha para o padre, vê o padre vestido dessa forma, ela já fica assim. Porque o padre que eu gosto, ele se veste com aquela roupa que tem aqui o branquinho, aquela roupa bonitinha, que uma vez na vida e outra na morte eu uso. Na Páscoa, por exemplo, eu gosto de usar. Então tem lá, não é? E ele me vê, mas ele me vê assim, ele já se incomoda, com aquilo. Mas ele, padre, eu queria te falar uma coisa. Pode falar. Se eu tenho que falar nas missas, padre, para a pessoa vir bem vestido, para a pessoa vir com a roupa certinha, porque não está dando certo, as pessoas estão vindo quase peladas na igreja, não tem mais respeito, perderam o respeito. O padre fulano da paróquia tal, ele tirou a pessoa da igreja, ele está certo, ele tirou a pessoa, estava com uma blusa de alcinha, ele tirou essa pessoa, essa mulher. Olha, tinha lá um senhor de bermuda, ele fez o senhor voltar para casa e botar uma calça. Está certo ele, o senhor tem que fazer isso também, o senhor tem que fazer isso, tá? Geralmente esse tipo de coisa, muito acentuada, mas muito acentuado, tá? Essa é uma característica muito presente de quem tem esse tipo de transtorno, ok? Então, transtorno muito presente, não é? Lá vai eu contando meus causos, né? Eu tenho uma amiga do meu passado, não é, que já se encontra na casa do Senhor, que quando a gente ia rezar a reza do terço, ela estava com o terço e ela ficava assim com o terço, ó. Olhando a roupa da pessoa. E aqui, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Lá. E depois ela falava, olha, venha com uma roupa melhor, Deus merece mais. Não, mas é que eu vim direto do trabalho, então. Não, passa em casa, ou não venha, não dá, desse jeito. Então o que acontece? Essa pessoa, ela se preocupa muito com organização, com perfeccionismo, com regras. Então se estabelece uma regra e alguém foge à regra, meu Deus do céu, é muito complicado quando se tem aquela situação que a pessoa ela foge da regra. Então, por exemplo, caso que é muito comum, né? Olha, a regra diz que a pessoa que está vivendo uma segunda união, ela não deve comungar, está lá a regra. Aí tem uma pessoa lá na comunidade, que participa muitos anos na comunidade, apanhava do esposo, e agora ela conseguiu se libertar, está lá com uma outra pessoa, ela veio na missa e naquele dia ela entrou na fila de comunhão. E aí a pessoa já está assim, ó, será que o padre vai dar comunhão para ela? Será? Acabou a missa aí, porque a atenção dela é só isso agora. E aí então a pessoa vai, chega na frente do padre, o corpo de Cristo, dá a comunhão. Porque ninguém tem na testa escrito aqui segunda união. Alguém tem? Você já viu alguém tatuado na testa? Escrito isso? Não tem, né? Então isso, né? E mesmo se tivesse, não é assim que funciona a coisa. A pessoa está na fila de comunhão, o padre deu comunhão. A pessoa... Pronto. A pessoa em casa, ela está na frente da sua página no Facebook, adivinha? Fui na missa tal, na paróquia tal, e lá na missa tal, na paróquia tal, o padre dá Eucaristia para quem está na segunda união. Não está seguindo a regra da igreja, que no documento tal, cita tal, e no catecismo, número tal, e no código de direito canônico, cânon tal. Assim. Nós devemos denunciar esse padre na nunciatura, porque ele não obedece à igreja, ponto. Porque está excessivamente preocupado com as regras, preocupado com isso, e ele não consegue entender que cada caso é um caso. Então, a pessoa com esse tipo de transtorno, ela tem muita dificuldade disso, de ver que cada caso é um caso ali tudo. Então, é um transtorno muito presente no ambiente de igreja.
no ambiente de igreja, ali tudo, né? Ali, então, está muito presente. Aqui a letra vai estar pequena, né? Mas basicamente é o quê? Quando nós pensamos então no toque, o toque, que é aquele outro transtorno, o que é que você tem, né? Você tem a presença da obsessão e da compulsão. Pensamentos, impulsos, imagens recorrentes, persistentes, que são vivenciadas como intrusivas e indesejadas. A porta está aberta. A porta está aberta. Deixa eu ir lá. Nossa, está fechada. Tá bom, vou lá. Meia hora depois, o pensamento. A porta está aberta. Você não viu direito, vê lá, a porta está aberta. Olha o pensamento. Vou lá, está fechada. Adivinha depois. A porta está aberta. Vou lá, está fechada. Então o que acontece? Um pensamento recorrente, um pensamento persistente, um pensamento muito presente. Gente, isso gera uma ansiedade muito grande, porque a porta está aberta. Nossa, eu tenho que fechar essa porta, porque se eu não fechar essa porta, alguém pode entrar. Vou lá, a porta está fechada. A porta está aberta, ai meu Deus, a porta está aberta. E aí vai. Então a pessoa vive um profundo quadro de ansiedade. Compulsão. São comportamentos repetitivos ou atos mentais que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser aplicadas rigidamente. Então, a porta está aberta. Esse é o pensamento. A porta está aberta. Eu vou lá, a porta está fechada. Aí eu faço o ritual. Uma volta, duas voltas e dou 3 toquinhos. Tum, tum, tum. Agora sim, eu volto. O pensamento. A porta está aberta. Eu vou lá, está fechada. Abro, dou 2 voltas agora fechando. 1, 2 e dou 3 toquinhos. 1, 2, 3. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Opa, volto. Depois eu volto lá de novo. E volto. E volto. Então esse ritual é o que vai trazer um pouco de paz para aquela pessoa que está vivenciando a obsessão, o pensamento obsessivo. Ali tudo. Então, isso é muito, muito presente. Você está em pecado. Você pecou. Porque você pensou na meia calça que aquela pessoa está usando. Nossa, eu estou impuro, pensei na meia calça daquela pessoa. Ai, meu Deus do céu. Se a pessoa for casar, ai, meu Deus do céu, eu pensei nisso, estou sujo. Eu tenho que ter um ritual para me libertar disso. Eu preciso me confessar. Aí, a pessoa, 11 horas da noite, bate na casa paroquial. Quem está chamando esse horário? Abre a porta, 11 horas da noite. Padre, o senhor pode atender minha confissão? Nesse horário, agora, deve ser uma coisa muito importante, né? Vamos atender, porque vai que a pessoa morra sem a confissão, não é? Atende a confissão. Ai, eu pensei na meia calça que fulana estava usando. Aí o padre: hã? Era isso? É. Ah, certo. E o padre atendeu a pessoa às 11 horas da noite. Adivinha? Sábado à noite, 2 horas da manhã, na cama, adivinha quem aparece gritando na frente da casa? A mesma pessoa. Meu irmão, são 2 da manhã, o que aconteceu? Eu preciso me confessar, padre. Mas o que aconteceu que você precisa se confessar? É que eu pensei na meia calça de uma outra irmã. Falei, nossa, então tá bom. O que a pessoa... Nesse caso, a confissão, ela se tornou uma compulsão. Uma compulsão. É uma compulsão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a confissão, legitimamente, ela é algo que acontece diante de uma tomada de consciência do meu pecado, onde eu desejo caminhar. A confissão, ela não é para escravizar a pessoa,
é para libertar a pessoa. Na compulsão, a confissão pode se tornar uma forma de escravidão, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ali tudo. Aí você explica para a pessoa: isso é um pecado venial você pode deixar um pouquinho para depois, num outro momento você confessa, é um pecado leve que você fez, você não precisa a cada pecadinho leve estar confessando, porque senão na fila de comunhão você vai ter que parar na fila de comunhão, porque você reparou na minissaia da pessoa, ou na meia calça da pessoa que está comungando na sua frente. E aí você não vai poder comungar, você vai querer tirar o padre da fila de comunhão. Padre, atende minha confissão antes de eu comungar? Não dá para fazer isso. Ali tudo. Então, por que eu estou só insistindo um pouquinho nesse detalhe, gente? É porque este tipo de transtorno, ele está muito presente no ambiente católico, tá? Muito presente mesmo. Ali. Ainda que tenham nome praticamente idênticos, a diferença essencial entre aquele transtorno, o obsessivo compulsivo, e o transtorno de personalidade obsessiva compulsivo é a presença ou ausência dessas obsessões e compulsões e a reação da pessoa a tais obsessões e compulsão. De modo que na personalidade obsessiva, o principal é a presença da preocupação com a ordem, o perfeccionismo e o controle mental. Então, aquela questão. Então, o obsessivo compulsivo, ele se incomoda quando ele não está com a veste que ele queria estar. O transtorno, a personalidade obsessiva compulsiva vai se preocupar com isso, mas vai se incomodar com o outro também de uma maneira muito profunda, porque está fugindo do seu quadro de perfeição. Ok? Então isso é muito presente. Aí tudo. Certo? E aí então, aquele quadro resumo, né? O humor de quem tem o transtorno obsessivo compulsivo. Alterações de medo irracional, irritabilidade, agressividade, angústia e preocupação em manter os rituais, ansiedade, apreensão e ataque de pânico ou culpa. Então, pensei na meia calça daquela moça, isso me traz um sentimento de culpa. Se eu morrer hoje, eu vou direto para o inferno. Sentimento profundo de culpa. O sono, como que é o sono de quem tem essa vivência? O sono pode ser prejudicado devido à necessidade incontrolável de realizar rituais para dormir. Ver se a porta está fechada. O exemplo que nós demos. Um exemplo, né? Isso. Gente, pensamentos, né? Ideias exageradas e irracionais de saúde, higiene, organização, simetria, perfeição ou manias e rituais que são incontroláveis ou dificilmente controláveis. A pessoa tem que dar as 3 batidinhas lá na fechadurinha, virar 3 vezes, senão ela não consegue. Ela não se controla, ela tem que fazer isso. A corporeidade. O corpo do portador pode sofrer escoriações, mutilações e doenças devido à excessiva repetição de rituais. Então, por exemplo, no ambiente católico tem a pessoa que diante da culpa, do pecado e da culpa, ele pratica mortificação. Então ele tira lá um chicotinho e para cada pecado lembrado ele dá uma batida com um chicotinho. E ele tem um dia que ele vai na empresa dele numa reunião, e essa reunião é uma confraternização onde vai ter lá piscina, e vai estar todo mundo de maiô, vai estar todo mundo de sunga. E ali ele, diante daquelas pessoas, todas vestidas daquele jeito, ele vai pensando em ter relação sexual com cada uma daquelas pessoas.
Quando ele chega à noite em casa com todos esses pensamentos, adivinha? Ele tira o chicotinho e para cada pessoa ele dá uma chicotada. Mas tinham 36 pessoas lá no encontro. O que acontece com ele? Ele se machuca. Ele se machuca. Não é? Ali tudo. Então, são comportamentos, tá? Nessa linha. Gente, é um transtorno que ele é muito difícil de diagnosticar, tá? Pois o portador não fala sobre os seus sintomas. É muito difícil a pessoa se abrir, porque vários desses rituais, por exemplo, são ocultos. A gente não percebe, ele não fala. Mas, por exemplo, a pessoa que se mutila, a pessoa que bate em si mesma, se mortifica, essa pessoa não sai falando para todo mundo que faz isso. Não é? Ela coloca lá uma cintinha com um preguinho para ficar machucando, para não pensar em pecado. Está lá. Ela passa o dia com aquele cintinho, com um preguinho, machucando sua carne. Ele não sai contando isso para todo mundo. Um dia a gente está nessa confraternização e ele vai colocar a sunga e ele tenta marcar ali, de repente na água a gente percebe que tem umas cicatrizes ali. Ei, que é isso aí? É nada não, isso não interessa. A pessoa se levanta e vai embora. É difícil nesse caso, ok? Comportamento, agitação, comportamento ritualístico. Então os rituais é muito presente. Hipervigilância, eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar. Ai, pequei, pensei nas pernas daquela moça. Ai, meu Deus do céu. Padre, atende minha confissão. Mas filho, eu estou no banheiro. Atende daí mesmo. Gente, é complicado. Nesse sentido. Estou exagerando, isso foi um baita de exagero, tá? Acho que vou ter que editar no vídeo isso para o pessoal não ver, né? Porque vai assim, você do vídeo, vai assim mesmo, tá bom? Voltando. Gente, impulsividade, isolamento social, movimentos repetitivos, repetição sem sentido das próprias palavras ou repetições persistentes de palavras ou ações. Orações. Diante de certas situações, eu tenho uma oraçãozinha lá tudo. Eu tenho, por exemplo, a oração de proteção contra o mal de São Bento. Então, diante de um pensamento ruim, eu faço aquela oração de São Bento. Eu fico repetindo aquela oração, tentando expulsar do meu pensamento aquele pensamento obsessivo, para que eu não tenha aquilo. Mas para expulsar esse pensamento, eu tenho um ritual, que é rezar esta oração, porque esta oração é mais importante. Uma pessoa uma vez chegou para mim e perguntou assim: padre, qual oração forte que eu posso fazer para expulsar o mal para longe de mim? Eu falei: o Pai Nosso. Não, padre, o Pai Nosso não, fala uma oração forte. Aí eu fiquei pensando assim: peraí, a oração que o próprio Deus ensina para rezar, se é fraca, então imagina as outras, não é? Imagina as outras. Que tipo de oração será que essa pessoa estava esperando? Uma oração mais forte que o Pai Nosso. Olha tudo. Então, o comportamento também se manifesta nas palavras, também nas orações. Então, gente, é muito, muito presente. Ok até aqui? Vamos para os nomes esquisitos. Olha essa palavra: esquisito, esquizoide, esquizofrênico, esquizotípico. É a mesma raiz, tá? A mesma raiz dessa palavra, tá bom? Então, transtorno de personalidade esquizoide. O transtorno de personalidade esquizoide é um tipo mais raro de transtorno de personalidade, ocorrendo mais com frequência em homens, e é caracterizado por uma tendência da pessoa se distanciar dos outros e evitar relações sociais ou relacionamentos íntimos, como fazer parte de uma família, por exemplo. Assim, é comum que as pessoas com esse transtorno sejam descritas como distantes e indiferentes. Eu tinha falado que, dependendo do ambiente, o transtorno ele nem é tido como transtorno, né? Então, uma pessoa esquizoide, por exemplo, num
num mosteiro de monges que fazem voto de silêncio e que vivem em celas separadas, está muito bem. É visto como um monge maravilhoso, porque ele se enquadra muito bem. O anterior, o obsessivo compulsivo, se ele está, por exemplo, numa congregação onde as pessoas buscam muito a perfeição, ele vai se dar muito bem também. Vai se dar muito bem. E assim por diante. Depende muito disso, né? Mas quando os sintomas estão muito presentes, os traços estão muito marcantes, geralmente causam um desajuste social. Então, a pessoa acaba não se enquadrando no mínimo necessário, e isso aí causa perturbação, conflito e outras coisas mais. O transtorno esquizoide, geralmente essa pessoa, ela é desapegada, indiferente e tem uma tendência a ser mais introspectiva e a fantasiar as coisas. Além disso, prefere realizar atividades solitárias, evita o contato íntimo e social, não tem amigos íntimos, mostra-se indiferente a elogios ou críticas e é emocionalmente frio e distanciado. E você já está lembrando de alguém desse jeito também. Estou pensando aqui em 3 e estou pensando em mim de vez em quando. De vez em quando. Não é? Afinal, eu gosto de ficar na minha cela, não é? Ali tudo, né? Algumas pessoas que preferem bicho do que gente também tem um pouco disso, tá? Só dando a dica aí, tá? Muito bem. O transtorno de personalidade esquizoide, então, ele carrega profundamente essas características. Nenhum desejo ou prazer com relacionamentos íntimos, incluindo aqueles com membros da família. Quando tem casamento, mas sofre para ir. Aí vai ter casamento, eu faço questão que você vá, tio. O tio, vou ter que ir. Bem que eu podia ficar doente nessa semana. Não é? Puxa vida, eu vou ter que ir mesmo. Eu nem sapato tenho, vou ter que calçar sapato. Eu ando descalço em casa. E agora, hein? A pessoa tem dificuldade nesse sentido. Forte preferência por atividades solitárias. Eu tenho um amigo que ele é tecnólogo, ele é especialista em tecnologia da informação, em TI, não é? Então, e ele fala abertamente para todos, inclusive para a própria família. Eu fiz TI para não ter que mexer com gente. Não é? Então eu fico lá mexendo nas coisas, eu fico lá no meu trabalho, eu não tenho contato com pessoas, isso é bom demais. Né? Eu sou muito feliz assim. Fala desse jeito. Pouco, se algum interesse em atividade sexual com outra pessoa. Então muitas pessoas celibatárias são esquizoides, tá? Ali. Falta de amigos íntimos ou confidentes, exceto possivelmente parentes de primeiro grau. Um irmão, uma irmã, ali, gente muito do núcleo familiar, tá? Indiferença aparente quanto a elogios ou crítica dos outros, frieza emocional, distanciamento ou afeto aplanado. Eu não gostei daquilo que você fez. A pessoa olha para você, e daí? Olha, o que você fez lá foi muito feio. E você está preocupado com isso? Não é? Ali tudo. Olha, o que você fez foi errado. Eu fiz e faria de novo. E aí vai. A pessoa, ela tem distância, a pessoa tem essa postura. Olha, o que você fez foi muito bom. E daí? Não é? E assim vai. Então o que acontece? Nós temos alguns traços presentes, mas esse tipo de pessoa, bem característico, com traços mais marcantes, ela é menos comum de encontrar, mas geralmente todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa assim. Então geralmente é só procurar direito que a gente acha alguém assim, né? Entre nós, tá bom? Assim vai.
Personalidade histriônica. Então, transtorno de personalidade histriônica. O transtorno de personalidade histriônica caracteriza-se por uma autoestima baixa, sensibilidade à crítica e rejeição e tendência a depender da atenção e aprovação de outros e de outras pessoas para o próprio bem-estar. É diferente da personalidade dependente. A personalidade dependente tem um pouco esse traço, mas lembra-se, esse traço do dependente é muito ligado àquela pessoa a qual ela depende. O histriônico é no geral. Então, um histriônico recebe uma crítica no Facebook, ele colocou um artigo no Facebook, no Twitter, no Instagram, e ele recebe uma crítica, alguém faz um comentário negativo, essa pessoa acabou com o dia dela, acabou com a noite dela, ela não vai dormir. Essa pessoa, ela sente muito isso, né? Sente muito, tá? Geralmente a pessoa que sofre desse transtorno sente-se mal quando não é o centro das atenções. E a interação com os outros caracteriza-se frequentemente por um comportamento dramatizado e inadequado, sexualmente provocante e com mudanças rápidas na expressão das emoções. Então, aquela pessoa que qualquer coisa é um drama muito grande, qualquer coisa é um escândalo muito grande, qualquer coisa ela abre a sua cauda pavonesca, o rabo do pavão, ela abre a sua cauda de pavão e ela roda a baiana ali tudo, porque não prestar atenção. Geralmente também ela gosta de se vestir de maneira mais extravagante, não que pessoas que se vestem de forma extravagante sejam histriônicas, mas os histriônicos gostam também de chamar a atenção sobre si, por isso então uma boa melancia pendurada no pescoço faz bem, ali tudo, para chamar a atenção sobre si, ali tudo. Além disso, estava falando disso, vamos lá. Usa a aparência física para chamar a atenção e usa um discurso excessivamente impressionista e expressões emocionais exageradas. No entanto, a pessoa que tem personalidade histriônica é facilmente influenciada pelos outros ou pelas circunstâncias e considera os relacionamentos com as pessoas mais íntimos do que realmente são. Aquela pessoa que a gente conhece há pouco tempo e ela se trata e nos trata como se já nos conhecíamos há 20 anos. Ali tudo. Aquela pessoa que no primeiro encontro chega em nossa casa e já abre a geladeira. Que você sabe que a geladeira é o móvel mais íntimo da casa, o eletrodoméstico mais íntimo. Não é qualquer um que pode chegar e abrir a nossa geladeira, não é? Ali tudo. Pois bem, então o histriônico, a histriônica, os seus comportamentos, né? Os seus comportamentos, então, são pessoas que chamam continuamente a atenção com seus comportamentos, seus gestos, seus trejeitos. São pessoas que não passam despercebidas, sejam pelas suas palavras ou pela forma de falar e comentar. São, entre aspas, a alma da festa, ou que animam uma reunião, quando por diversos motivos não são o centro da atenção, não se sentem cômodas e chegam a sentir-se desprezadas. Imagine numa reunião com 10 pessoas e tem lá 3 histriônicas. Não dá para as 3 serem ao mesmo tempo o centro da atenção. Ô, gente, ali está instalada a Terceira Guerra Mundial. Ali está instalada. Emoções. Costumam exagerar nas emoções. A sua expressão emocional é superficial
e ela é rapidamente modificada, ela se modifica rapidamente. Se sentem mal, muitas vezes fazem uma espécie de obra teatral, lamentando-se e chorando, para que as pessoas possam então terem a piedade da pessoa que está lamentando. Morreu alguém entre nós, essa pessoa mal tinha contato com essa pessoa, e aí o histriônico, essa pessoa histriônica, ai, mas era tão bom, eu quero morrer junto, me enterre junto com ele, me enterre junto com ela, aquela coisa toda. Se você jogar uma pazinha de terra na pessoa, a pessoa some ali tudo, ela desaparece. Mas para chamar a atenção sobre si, então aquela coisa toda, tá tendo enterro lá, tudo, a gente está todo mundo cansado, as pessoas já estão ali cansadas, alguém fala, alguém gostaria de dizer mais alguma palavra? Eu gostaria. Aí a pessoa histriônica já está cansada, o coveiro já está lá, já assim, debruçado sobre a enxada, só esperando ali, cansado, todo mundo já falou, já discursou, mas a pessoa tem que dar a última palavra, o discurso, e ela faz aquele discurso emocionado, chorando, aquela coisa toda, ali tudo, porque ela tem que chamar a atenção sobre si. Comportamento sedutor: preocupam-se muito com a sua roupa, por estarem fisicamente, e também se preocupa por estar fisicamente em forma, o que não é o caso deste aqui. Então eu não sou histriônico. O seu comportamento provocador e sedutor estende-se às relações interpessoais no geral. Não está centrado em nada específico, mas está, sim, dirigido às suas diversas relações. Essa pessoa, quando a gente fala assim, sedutora, a gente não está falando que a pessoa quer seduzir o outro sexualmente, mas nós estamos dizendo que essa pessoa está chamando a atenção sobre si, sobre os seus dotes, ali tudo. Então, uma pessoa histriônica, que, por exemplo, malha bastante, ela não está apenas cuidando da sua saúde e cuidando da sua aparência, ela está também cuidando de seu jeito de ser, para que os outros a percebam e a valorizem por aquilo que ela faz. Então tem um quezinho a mais por trás disso. Comunicação: quem sofre desse transtorno tem uma forma de falar excessivamente superficial e com falta de detalhes. Quando vão dar algum tipo de opinião, parecem fortes em relação aos que pensam, mas logo a seguir as explicações que dão acerca disso costumam ser superficiais e sem sentido. Eu sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte. Por quê? Porque bandido bom é bandido morto. Não, mas por quê? É assim. Mas se a pessoa fosse seu filho? Se fosse meu filho? Se fosse o seu filho, a pessoa condenada à pena de morte, você aceitaria? Veja. A pessoa não tem profundidade nisso. Então isso é muito presente, tá? Expressão corporal, Quando falam, muitas vezes acompanham com gesticulações e expressões exageradas. Costumam falar em excesso e utilizam um tom de voz elevado. Devido a este tipo de comportamento, tendem a ser consideradas pelos outros como pessoas superficiais, dependentes, exigentes e sem autenticidade. É aquela pessoa que tem que rir mais alto, é aquela pessoa que tem que falar mais alto, é aquela pessoa que tem que fazer um gesto para chamar a atenção do outro, ali tudo. Então é uma personalidade muito presente, ali tudo.
Todos nós temos um pouco disso, o que é normal, certo? Mas quando reunimos todo esse conjunto, todo esse caldo de sintomas, então ali está claramente presente o transtorno. Para finalizar, o esquizotípico, a personalidade esquizotípica. O transtorno de personalidade esquizotípica caracteriza-se por uma dificuldade para estabelecer relacionamentos íntimos, sensação de desconforto ao manter o contato ou relações sociais e interpessoais, sentimento de que outras pessoas podem ser prejudiciais, além de desconfiança e falta de afeto em relação aos outros. Geralmente a pessoa com um transtorno de personalidade esquizotípica tem um comportamento, fala e aparência excêntricos, crenças bizarras que não estão de acordo com as normas culturais em que a pessoa está inserida, e o pensamento, percepção e discurso incomuns semelhantes à esquizofrenia. A pessoa esquizofrênica, ela muitas vezes tem delírios e alucinações. A personalidade esquizotípica, muitas vezes, a sua ideia e o seu jeito de colocar as coisas revelam aspectos excêntricos, bizarros, que beiram muitas vezes delírios e alucinações. A pessoa, ela contando de si. Eu tive um caso que eu desconfiava na época que a pessoa era esquizotípica, onde houve um acidente na frente da casa paroquial e nós estávamos conversando ali, né, na frente da casa, e nós presenciamos o acidente na casa. E o acidente na frente da casa foi com uma pessoa da nossa comunidade. Passada ali uma semana, uma das pessoas entre nós, essa pessoa que estava desconfiada, que era esquizotípica, ela estava falando: nossa, vocês viram como foi o acidente? O acidente aconteceu assim, assim, assado. Só que nós tínhamos visto o acidente, e o que ela estava falando tinha muita coisa a mais que não estava presente. Com um pequeno detalhe, ela não viu o acidente, mas ela dizendo que estava presente, que ela viu o acidente e que o acidente foi de tal forma, e a pessoa foi tal forma, e a família da pessoa a procurou para pedir ajuda, tarará. A família não procurou para pedir ajuda, a pessoa não estava presente no acidente, ela ouviu falar e ela contou para a gente o acidente que nós vimos, de forma muito diferente. E aí vem a bomba, ela acreditava naquilo que ela estava contando. Ela acreditava, não era uma coisa à toa. Então, muitas vezes o esquizotípico, ele tem essas questões ali, ele tem essas questões. E aí, gente, olha, um quadrinho resumo, né, sobre esse aspecto, ó. Ideias de referência, excluindo delírios de referência. Então, elas têm essas ideias referenciais, viu o acidente, está contando algumas coisas a partir do acidente. Não é um delírio, mas ela está contando coisas que ela não presenciou. Então, isso beira o delírio. Crenças bizarras ou pensamento mágico que influenciam o comportamento e não estão de acordo com as normas de subcultura do indivíduo. Repito, não é um delírio. Tem pensamentos com rigidez e convicção, crenças, mas não é considerado delírio. Exemplo: o Botafogo vai ganhar o campeonato nacional. Hoje, o Botafogo não tem como ganhar o campeonato nacional. O Palmeiras tem mundial. Peraí. O Santos vai ganhar do Palmeiras. Mesmo jogando muito melhor, não ganha. Mesmo dando um show de bola, que foi o que aconteceu, não ganha.
mesmo ensinando o outro a jogar futebol, eles aprenderam e fizeram o gol no final. Olha que coisa, não é? Tiveram uma aula durante o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, aprenderam a lição, lá em 5 minutos ganharam o jogo. São ótimos alunos. Voltando, experiências perceptivas em comum, incluindo ilusões somáticas. Ali tudo, né? Nossa, eu senti um arrepio, acho que está passando aqui algum espírito, alguma coisa avisando. Mas você é católico, você não acredita em espírito, em desencarnado, essas coisas? Não, mas eu estou sentindo, né? No próprio corpo, aquele arrepio, tá sentindo. Pensamento e discursos bizarros, desconfiança ou ideação paranoide. Tem alguma coisa parecida com o transtorno paranoide. Tem alguma coisa parecida, né? Aquelas pessoas estão falando de mim. Estão falando de mim. Eu vi aquelas pessoas, eu vi a boca mexendo, eu percebi que era o meu nome que estava saindo da boca da pessoa. Tá vendo? Beira quase o delírio, tá? Beira quase o delírio. Ela viu a boca da pessoa mexendo ali, falando Demétrios, ele é incapaz. Olha, eles estão falando que eu sou incapaz. Muito bem, são traíras. Eu estou vendo a boca deles, ó, Demétrios. Muito bem. Afeto inadequado ou constrito. O afeto inadequado beira um pouco também aquele amar demais, ser muito pegajoso, ou perseguir um pouco a pessoa. Também aparece esse tipo de casos, tá? Aparência ou comportamento esquisito, esquizotípico, esquisito, peculiar e excêntrico. Não é 100% embotado socialmente. Significa que ele consegue ter convivência com algumas pessoas. Tá. Não tem amigos íntimos ou confidentes. É um pouco parecido com o esquizoide, tá? Um pouco parecido com o esquizoide. Olha, ele tem ansiedade social, tá? Tem ansiedade social excessiva, que não diminui com a familiaridade e tende a estar associada com tremores paranoides, em vez de julgamentos negativos acerca de si próprio. O fato é que esse aqui é o quadro geral, tá? O quadro geral. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar um pequeno grupinho. Eu vou criar um pequeno grupinho no WhatsApp. Nesse grupo eu vou estar administrando. Nesse grupo não terá comentários, tá bom? Vocês não poderão comentar nesse grupo. Vocês só vão lá clicar, vocês vão poder, eu vou passar para vocês certinho, vocês vão poder clicar no próximo encontro, e ali então, a partir desse zap, eu vou estar colocando materiais dos nossos laboratórios da alma nesse grupo, e lá vocês vão poder acompanhar, baixar lá tudo. Os slides, conceitos, tem várias apostilinhas sobre cada tema que nós trabalhamos. Então nós vamos colocando lá, vocês vão ter o seu materialzinho. Esse aqui é o quadro resumo, vai estar lá, tá? Dos transtornos. Então aqui tem vários transtornos, tá? Esse último é o esquizotípico, tá? O esquizotípico. Então está lá, esquizotípico, desconforto nas relações, distorções cognitivas e excentricidades. Então ele tem dificuldades nas relações, mas ele consegue se relacionar, não é 100% embotado, ele consegue se relacionar. Tem distorções cognitivas, então ele tem algumas crenças, algumas ideias excêntricas que fazem com que ele foge da realidade. Não é delírio, mas tem um pouco de ilusão no processo, tá? Ali tudo. E aí vai indo, ó, o borderline, instabilidade nas relações, autoimagem e afeto. Então, ele tem uma autoimagem afetada, então, esse tipo de coisa. O dependente, ele tem o quê? Ele tem apego e comportamento submisso.
E aí vai. Então esse quadrinho, sempre quando a gente quiser lembrar, é só bater os olhos no quadrinho que a gente lembra as qualidades principais, tá bom? Então isso vocês vão estar recebendo de acordo aí tudo, né? Vocês todos têm acesso ao WhatsApp? Todo mundo tem acesso ao WhatsApp ou não? Ali todo mundo tem, então vai ficar fácil a gente fazer então pelo grupo, tá? Vai ser só assim para receber material, para não ter aquele enchimento de bom dia, bom dia, bom dia. Às vezes a gente pensa que chegou material, abre lá, bom dia, e está o coelhinho da Páscoa no Natal. Gente, é Natal, para que colocar o coelhinho da Páscoa no Natal? Não, porque eu achei bonito, coelhinho da Páscoa aqui, olha, nha, né? Ali tudo. Então é isso, tá? Combinado? Ali tudo. E a gente então vai mexer com isso. Deixa eu só pegar aqui que... Cadê você? Aqui. Certo. Nosso próximo encontro, dia 23. Dia 23 de junho. E o nosso tema, reconhecendo as nossas fragilidades. Agora é olhar para a gente. Nós olhamos para os outros e vimos muita coisa na gente. Agora vamos olhar para nós mesmos, tá bom? Ok? Então dia 23, tá? O nosso próximo encontro, reconhecendo nossas fragilidades, tá bom? Então esse vai ser o nosso próximo encontro. Ok, pessoal? Agradecemos muito a tua presença e que tenhamos uma noite santa e tranquila. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Boa noite para todos, paz e bem.